para fazer todos e mudar a cabeça desses empregadores, né, da gerência, né, de uma empresa, de uma organização, onde a gente precisa mostrar para eles que investir em segurança é um bom negócio. Né? Então eu quero agradecer para vocês, tá? Já que vocês não sei se tem perguntas. Tem perguntas? Sim. Do Paulo Jordão, Pernambuco, a aluna Amanda. A CAT, no caso de perda da audição, deverá ser emitida? É acidente de trabalho ou doença? A perda auditiva é uma doença ocupacional, tá? Então, existe, né, com a FAP, né, o SAT, né, que é Seguro de Acidente do Trabalho, né, existe uma legislação que foi vigente junto com a FAT, onde diz que para doenças ocupacionais não é mais necessário que a empresa emita a CAT, né, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Ela precisa sim emitir CAT em caso de acidentes do trabalho, né, o que seriam acidentes com lesão. Então, aconteceu um acidente grave, né, na minha empresa hoje, né, então eu preciso, no dia seguinte, emitir uma CAT relacionada àquele acidente, tá? Então, se eu não fizer isso, eu posso ser multada. No caso de doenças ocupacionais, não. Por quê? Porque a lei, né, que saiu sobre o fator sanitário e previdenciário, ela começou a formar as empresas, né, os segmentos das empresas em blocos, né? Então, grau de risco 1, 2 e 3. Então, o que acontece? Quando acontece perda auditiva, então ele vai por classificação. Então, aquele funcionário teve perda auditiva porque está exposto a ruído. Então, automaticamente ele já bota lá como doença ocupacional, doença do trabalho, né? Então, acidente do trabalho. Então, não precisa da CAT. Se a empresa quiser emitir, sim, é importante que ela emita. Tá? Mas como é uma doença que ela demora muito para aparecer, quando ela vem ser registrada, então automaticamente ele já registra como doença ocupacional, doença do trabalho. Tá? Então, a CAT, ela pode ser aberta por qualquer pessoa hoje no site, né, da Previdência. Então, antes era a empresa que tinha que fazer a emissão dessa CAT. Hoje, a empresa pode emitir, o sindicato pode emitir uma CAT de um funcionário, ou também até o próprio funcionário ou familiares dele. Qualquer pessoa pode entrar no site da Previdência e emitir uma CAT. Hoje está bem aberto, bem amplo isso, tá? Esse controle. E também a questão das doenças ocupacionais, elas não são necessárias. Por quê? Porque quando chega lá, eles avaliam, né, o CID, né, o CBO, e eles classificam automaticamente como código B91. Então, cabe à empresa, né, quando ela recebe, né, essa documentação da Previdência Social, cabe à empresa constituir, né, toda a documentação, juntar toda a documentação para mostrar que não há nexo causal entre a lesão do funcionário, tá, e a atividade que ele desenvolve. Perda auditiva, é como eu falei para vocês, pode acontecer no ambiente de trabalho ou pode acontecer pela atividade lá fora, né? Tem pessoas que trabalham no ruído, né, dentro da empresa, mas utilizam proteção auditiva. Quando sai, né, quando larga no trabalho, vai sair com os amigos, bota aquele som que parece trio elétrico, né, na traseira do carro, bota bem alto e fica ali ao lado. Então ele começa a ter perda auditiva não pela atividade que ele desenvolvia. Ele começa a ter perda auditiva pela atividade que ele fazia fora, extra trabalho. E aí sim pode ocasionar uma lesão. Mesmo que, Paulo Carpina, Pernambuco, aluna Silvéria, mesmo que um técnico tomar todas as atitudes cabíveis, mas a empresa deixar faltar algum material e ocorrer um acidente por isso, o técnico vai responder criminalmente por isso? Então, estava esperando que vocês fizessem essa pergunta, né? Então, era a dúvida que eu também tinha no início do curso. Eu ficava pensando, meu Deus, acho que eu não quero fazer segurança do trabalho, porque se acontecer um acidente na minha empresa, eu vou ser culpada por isso e vou ter que ir para a cadeia. Né? Então, na verdade, não é assim. Se o técnico de segurança, ele prova, né, que fez todas as medidas de segurança que ele deveria fazer, fez todos os investimentos e aconteceu, né, um acidente por fator pessoal de risco, né, então pelo comportamento, né, que aquele colaborador teve, onde ele ultrapassou, né, todas as normas de segurança da empresa e aí aconteceu um acidente, então eu vou provar, ó, ele teve treinamento e aqui a gente tem proteções, então ele ultrapassa todas as barreiras, eu não tenho como controlar essa parte do comportamento humano, né? Então eu não tenho como fazer isso. Um cachorro a gente vai lá, briga com o cachorro, bota ele de castigo, se ele faz de novo até que ele aprende, mas parece que com o humano é mais difícil, né? Ele não aprende tão fácil como o cachorro, por exemplo, né? Pelo menos na minha casa, meu cachorro me obedece mais do que minha filha hoje. Né? Então isso pode acontecer. Então, para ele ser, né, acusado civil e criminalmente, é preciso que haja alguma falha realmente. Né? Então, se a falha foi da empresa, é preciso que a gente tenha tudo documentado. Se você identificou que existia um risco naquela área,
né, viu, registrou, comunicou, né, para a gerência, né, para o empregador, né, o dono da empresa, e ele simplesmente não quis resolver aquele problema, a gente prepara um documento, né, mostra para ele, ó, tô mostrando isso aqui, documenta por e-mail, o que for, imprime aquele e-mail e guarda com você. Então sempre a gente tem que dizer que técnico de segurança, ele tem 3 arquivos, né, tem o arquivo da empresa, um arquivo que seja ao lado dele, né, para controlar, ou então arquivo eletrônico, e tem que ter um arquivo em casa, onde ele guarde tudo documentado. Porque num possível, né, acidente que ocorra, se você fez todas as medidas de controle, você tem como provar que ali você já tinha comunicado e ali você já se eximiu da culpa. Agora do Paulo Jordão, o aluno Eric. O técnico de segurança é responsável pela emissão da CAT? Né, como eu já falei para vocês, a CAT pode ser o RH, né, da unidade, Departamento de Recursos Humanos, pode ser o funcionário, pode ser o próprio técnico, né, pode ser o sindicato, então não importa quem seja, é só importante que seja emitida a CAT no caso de acidente do trabalho. Doença ocupacional hoje não é mais necessário, porque pela nova legislação, automaticamente, eles já avaliam como doença ocupacional, Código B91, e já classificam direto. Do Polo Carpina, Pernambuco, aluna Silvéria. As prefeituras podem contratar técnico de segurança do trabalho em que situação? As prefeituras podem sim, né? Então a lei, eu não me lembro exatamente como é a terminologia que ela utiliza, mas todo mundo que tenha, né, funcionários, né, trabalhando lá, eles têm que ter técnico de segurança dependendo do número de funcionários. Né, hoje, as prefeituras, elas têm técnico de segurança, porque às vezes tem obras, né, que são da própria prefeitura, tem muitos funcionários e eles têm lá o técnico de segurança que precisa fazer toda a parte de controle e prevenção de acidentes. Então, precisa sim ter técnico, né. Infelizmente é que existem alguns órgãos públicos, né, que acham que não precisam ter essa questão do técnico de segurança, então eles entendem a lei da forma deles e acabam não contratando. É isso que acontece. Agora do Paulo Jordão. O acidente que ocorrer no caminho do funcionário de casa para o trabalho ou vice-versa é considerado acidente de trabalho? Quando o funcionário sai de casa e ele vai para o trabalho, e sai do trabalho e volta para casa, é sim, é considerado como acidente de trajeto, né? Então, o acidente ele pode ser um acidente típico, né, um acidente com lesão que aconteceu dentro do ambiente de trabalho, pode ser a doença ocupacional, né, e pode ser o acidente de trajeto. Quando ele sai de casa e ele vai trabalhar, então quando ele sai do trabalho e volta para casa. Agora existem, né, alguns prós aí, algumas diferenças que precisa amarrar bem direitinho. Então o funcionário trabalha numa empresa onde ele recebe vale transporte, mas ele vai trabalhar de bicicleta. E aí no meio do caminho, né, nesse trajeto, ele sofre um acidente, porque um carro passa e bate nele. Acidente do trabalho, acidente de trajeto? Não. Se ele recebe vale transporte, a empresa dá a forma de transporte para ele, então ela se exime daquela culpa. Então não vai ser, ele vai ficar afastado, vai ficar pelo INSS, mas quando ele volta, ele não tem o tempo de estabilidade que ele teria se fosse acidente do trabalho. Tá? Então ele vai ficar afastado, mas quando ele volta não é. Inclusive isso aí ele pode ser demitido por justa causa. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando o vale transporte, né, da empresa, está utilizando, está vendendo, está fazendo o que for, né, que é um benefício que a empresa está disponibilizando para o funcionário e está indo de uma outra forma de transporte. Agora, se ele não recebe vale transporte, então, não importa se ele vai de carro, se ele vai correndo, se ele vai de bicicleta, vai de carroça, não importa como ele vá, é considerado sim acidente de trabalho, desde que seja na sua trajetória, no seu percurso, né? Então, se ele desviou, vou passar na casa do meu amigo, na casa da minha mãe, para tomar o café da manhã e desviou a trajetória dele, aí esquece, aí deixa de ser acidente de trajeto. Não temos mais dúvidas. Então, pessoal, eu quero agradecer para vocês, tá? Para mim foi muito bom estar aqui, essa oportunidade que o Maurício me deu. Então, gostaria que tivesse mais perguntas, sim, para que vocês tirassem aqui comigo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar o meu e-mail, não sei se vai poder ser disponibilizado, para que vocês possam... então, Maurício está dizendo aqui que dia 28 estaremos juntos, então, para que vocês tenham o meu e-mail, para que vocês possam tirar dúvidas para mim. Também estou sempre aberta para que a gente tenha essas discussões. Para mim é sempre muito importante. Tá? Então, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos, uma boa noite e até a próxima aula. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você.
A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.